Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde e que vocês estejam aí com as suas famílias, né? E com o seu trabalho e também com o estudo aqui no que diz respeito a nós, né? Que estejam bem, que estejam aí organizados, que vocês estejam aqui, né? Acerca da nossa disciplina, muito disciplinados, né? Não deixando de dobrar a semana com conteúdo. Sem mais delongas, nós vamos aí iniciar aí o nosso tema da aula de hoje, que é o contrato de locação, tá? Semana passada nós tratamos do contrato de prestação de serviço e junto com os gigantes das modalidades de contrato nós temos o contrato de locação, né? E o contrato de locação ele é interessante, ele tem uma finalidade de circular patrimônio, circular riqueza, né? E vai alcançar também o suprimento de uma necessidade, né? Uma necessidade. Por exemplo, a locação imobiliária, né, muitas vezes vai suprir uma necessidade de moradia, né, de moradia. Lembrando que não existe só a modalidade de contrato de locação imobiliária residencial, mas tem a comercial, tem a por temporada, enfim, né. E o que nós precisamos tratar aqui é esse grande universo das modalidades de contrato de locação. Só que o que é interessante a gente fazer uma referência desde o início, né? Como nós estamos seguindo o roteiro do Código Civil, é evidente que nós vamos traçar como uma linha mestra o Código Civil, tá? Código Civil, e para que também não negligenciemos a modalidade de locação imobiliária, vamos sempre fazer esse ping-pong, né? Essa ida ao contrato de locação imobiliária, a lei de locação imobiliária, principalmente focando na locação imobiliária residencial, e voltando, né, é o ping-pong, né, o Código Civil para a locação de coisas móveis e para as locações imobiliárias, a lei de locações imobiliárias, né. Então nós vamos tratar dessa ideia, desse método, né. É bom que vocês tenham esse método bem claro na cabeça, né, que nós vamos fazer esse ping-pong, né. E vamos estar ora no Código Civil e ora na lei de locações imobiliárias. E vocês vão ver que muitas situações se aplicam exclusivamente à lei de locações imobiliárias e outras exclusivamente ao Código Civil, às locações mobiliárias de bens móveis, tá? Então é sempre bom ter essa clareza metodológica, né? Espero que vocês tenham aí essa tranquilidade no que diz respeito a esse método que nós vamos utilizar. Mas o que é o contrato de locação, né? Olha só, vamos fazer algumas comparações aí com relação às outras modalidades de contrato. No contrato de locação, nós temos a coisa, e esta coisa vai para o patrimônio, vai para as mãos de outrem, vai ser usada e vai ser restituída. Restituída. Olha só, vai ser utilizada e vai ser restituída. Se nós não tivéssemos a onerosidade, olha só, vai, por exemplo, ao apartamento. Vai ao apartamento e volta. Qual modalidade de contrato nós temos aqui? Aos que estão mais antenados aí, né, que estão mais afiados, né? Lembrando, professor, é um contrato de empréstimo, é um contrato de comodato, né, bens infungíveis. Vai, né, e volta. Vai e volta. Sem remuneração, comodato. Né? Se um apartamento vai para as mãos de alguém para um uso temporário e tem que restituir, é um contrato de comodato, se não tiver onerosidade. Agora, se vai e tem a remuneração, daí já é locação. Se vai e fica de maneira gratuita, é o contrato de doação. Se vai e fica de maneira definitiva, mediante remuneração, o contrato de compra e venda. Vocês estão percebendo que os contratos eles têm aquilo que se distingue, mais ou menos como um universo sistemático, né? O veículo, né? O carro, né? Ele vai para a pessoa mediante uma remuneração e vai de maneira definitiva, é contrato de compra e venda. Vai para uma pessoa, vai para as mãos de alguém de maneira definitiva e não tem remuneração, doação. Vai de maneira temporária porque tem que restituir sem remuneração, é o contrato de empréstimo, comodato. Vai de maneira temporária e tem que restituir mediante remuneração, contrato de locação. Pois bem, essa ideia do contrato de locação é a cessão temporária de um bem
né, a entrega temporária de um bem, né, para que a pessoa usufrua por um determinado período, mediante remuneração, mediante uma retribuição. Né? Essa ideia, né, de um bem infungível, de regra, né? Se for um bem infungível, vai ser uma exceção muito extrema. Né? Então, para não gerarmos confusão, deixemos aí, né, que a regra quase que absoluta é bens infungíveis, ou seja, insubstituíveis. Tá? E daí vocês podem ver, né, como que se pode usar, né, um contrato de locação. A gente pode fazer locação de itens para uma festa, locação de um veículo, locação de equipamentos para uma construção, locação de uma casa, locação de... enfim, né, tantas coisas, tantas possibilidades que nós temos aí no mundo atual, né, certo? E aí, pessoal, o conceito que nós temos aí, né, a partir dos sujeitos, né, nós temos o locador, que é aquele que é o titular da coisa e que cede para o outro usar. Tem o locatário, que é aquele que recebe a coisa com a obrigação de restituir, né, e só que ele recebe essa coisa também com uma outra obrigação, que é a obrigação de remunerar pelo uso, a remuneração pelo uso, né. E aí tem a questão também do microsistema jurídico das locações imobiliárias, que é outro universo que nós vamos tratar, como eu havia mencionado, né? Nós vamos ter essa metodologia, tratar, né, de maneira ping-pong, né? Nós vamos passar pelo Código Civil e vamos passar para a Lei de Locações Imobiliárias com uma certa recorrência para tratar desses pontos, ok? Eu vou só fazer uma paradinha. Essa parada para vocês não vai ser nada, vai ser zero, né? Porque eu vou pausar aqui, né? E daí retorna, porque eu quero abrir o Código Civil aqui na tela, né? E também a Lei de Locações Imobiliárias, a Lei 8.245 de 91, para que nós possamos fazer essa leitura e o acompanhamento de vocês por aí, ok? Só um instantinho. Vamos lá, né? Olha só, vamos abrir aqui a tela. Opa, olha lá. Aqui é o Código Civil, né? Capítulo 5 da locação de coisas. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, cessão, né? Ceder a outra por tempo determinado ou não. Então, o contrato de locação ele pode ter uma fixação temporal ou ser por né, sem uma identificação de um marco final de existência dele, né? O uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Então, a retribuição é elemento existencial do contrato, né? É elemento existencial do contrato. E aí, vamos lá, né? O artigo 565 traz esses elementos que nós precisamos analisar com calma, né? Primeiro é a temporalidade. Nós temos três aí, né? Tempo, coisa e retribuição. Com relação ao tempo, o contrato de locação ele é temporário, né? Se não tivermos a temporalidade, se a coisa vai e fica, é um contrato de compra e venda ou de doação. Nós já fizemos essa análise, né? Então é sempre provisória. A pessoa está com a coisa de maneira provisória, né? Às vezes, quando quem entra com uma ação de despejo, porque tem falta de pagamento, alguma coisa nesse sentido, locação imobiliária, portanto despejo, né? E é bom já fazer uma referência, só bem rápida, né? Nas locações envolvendo o Código Civil, não é ação de despejo, é ação de reintegração de posse. Eu já vou abordar isso aí mais à frente. Mas a pessoa tem um receio muito grande, eu vou perder isso aqui, né? Porque a pessoa disse que eu não saio nunca mais daqui, né? Bom, se existe um contrato de locação, é natural que se tenha esse contexto de restituição. A pessoa tem que devolver. É natural o contrato de locação a devolução, a restituição, tá? Então esse é o ponto aí, né? A gente destaca desde o início. E ele não é um contrato vitalício, né? Ele vai ter essa necessidade de ser finalizado aí. Ou seja, e a finalização significa a restituição, ok? Olha só, artigo 573, perdão. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso.
Vamos lá? Eu quero que vocês tenham esses dois universos normativos bem claros, né? Perdão. Existe a lei de locações imobiliárias e tudo que tiver esse traço imobiliário, né? uma locação residencial, comercial, por temporada e tal, mas vamos nos focar para não gerar confusão, ao contrário de locação residencial, imobiliária residencial, vai ter essa força de atração das normas da lei de locações imobiliárias. Tá? E aquilo que for locação mobiliária de coisas móveis vai ter essa força de atração das leis do Código Civil. Tá? Eu quero que vocês tenham bem claro esse ponto aí, ok? E o que diz esse artigo 573, né? O dia interpela o homem, dies interpellat pro homine, né? Essa regra de que implementado o prazo, implementada a data, o contrato de locações cessa de pleno direito. Não precisa de notificação, não precisa de aviso, não precisa de nada. Tá? Esse é um detalhe aí que nós precisamos ter bem claro. Olha só então, percebam aí, né? Olha só. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, mediante notificação ou aviso. Eu quero que vocês percebam essa redação. Eu quero que vocês estão com atenção aí, né? Eu espero que vocês tenham atenção. Eu vou fazer uma mágica para vocês aqui. Eu vou fazer uma mágica e eu vou pular para a lei de locações imobiliárias, para que nós vejamos se é assim também, quando se faz uma contrato de locação, por exemplo, de um equipamento de uma construção, né? 20 de junho. Chega dia 20 de junho, o que ele tem que fazer? Independente de notificação ou aviso, cessa de pleno direito. A pessoa pode entrar com uma reintegração de posse, tá? Não precisa notificar nada. O dia encerra o contrato. Ok? O dia encerra o contrato. Vamos fazer uma mágica aqui? Vamos lá? Querem ver uma mágica? E aí nós vamos passar por uma mágica mito, na verdade, né? Eu chamo de mito, porque nós temos uma regra aqui que destoa um pouco da prática, né? Destoa um pouco da prática. Pelo menos a visão que você tem gera uma dúvida muito grande na prática, né? Mas olha só, vamos para o artigo. Vamos deixar de papo aí, vamos olhar para o artigo. Quando ajustada verbalmente ou por escrito, ou seja, se for feita aqui, né, na palavra ou qualquer modalidade escrita, né? Pode ser de uma maneira registrada, né? Com testemunha ou sem testemunha, enfim, não importa, né? Verbalmente por escrito. E com prazo inferior a 30 meses. Prazo inferior a 30 meses. E vocês podem ver lá que a seção que está lá em cima, né? Seção locação residencial. Tá? Então, quando for ajustada, tanto verbal quanto por escrito, de maneira verbal quanto por escrito, e com prazo menor que 30 meses. Prazo menor que 30 meses. O que vai acontecer? Fim do prazo estabelecido. Qual era a redação que tinha lá no Código Civil? Fim do prazo estabelecido, terminava o contrato de locação, tinha que restituir, se não restituir, reintegração de posse. Aqui, quando ajustada verbalmente por escrito com prazo inferior a 30 meses, menor que 30 meses, menos que 30 meses, fim do prazo estabelecido, terminado o prazo estabelecido, o que acontece? A locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Olha ali, por prazo indeterminado. Somente podendo ser retomado o imóvel. O que acontece aqui, meus amigos? Eu quero que vocês tenham uma consciência clara, né? Na prática, muitas pessoas fazem contrato de locação residencial com prazo no contrato de 6 meses, de 1 ano e tal, né? Acontece. Só que o que nós temos aqui no código? Para uma segurança de quem está locando, até porque é uma finalidade fundamental da pessoa, a moradia. Então, quando fixado num prazo inferior a 30 meses, o contrato vai se prorrogar automaticamente por tempo indeterminado. Então, olha só, quem faz um contrato por tempo determinado ali de 6 meses, de 1 ano e tal, vai se prorrogar automaticamente por tempo determinado. E
nesse contexto que se tem aqui, né? Nesse contexto que se tem aqui, somente nesse contexto aqui, somente vai poder ser retomado com base em descumprimento. Por exemplo, se a pessoa não pagou o locatício. Tá? Não pagou o locatício. Mas olha só, vocês estão vendo lá o artigo 46, né? Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses. Para que tenha a finalização pelo simples prazo, independente de notificação ou aviso, a resolução do contrato vai acontecer com o fim desse prazo se o contrato for de prazo superior, igual ou superior a 30 meses. Igual ou superior a 30 meses. Vocês estão vendo? Olha a diferença. Se eu fazer um contrato de locação de equipamentos para uma construção, estipulei por 2 meses. Fim do prazo, terminou o contrato. Se eu não me restituir, é reintegração de posse. Se eu fazer um contrato de locação residencial, né, imobiliária residencial, e fazer por 6 meses, fim do prazo estipulado, o que vai acontecer? O contrato se prorroga automaticamente por prazo indeterminado. É o artigo 47. Para que tenha a finalização do contrato de locação imobiliária com o simples implemento da sua data, é necessário que o contrato tenha prazo igual ou superior a 30 meses. Está lá no artigo 46, caput. Se eu tiver um contrato com prazo inferior a 30 meses, somente pode ser retomado o imóvel nesse contexto aqui, com base, por exemplo, no artigo 9, ali, né? Nos casos do artigo 9. O que é o artigo 9? Vocês vão ver. Isso aqui é famoso, esse artigo 9, né? Vamos lá, para cima. Ó. As ações de despejo, portanto, dentro do universo das locações imobiliárias, usam muito esse artigo 9 aqui, né? Então eu posso desfazer um contrato com prazo inferior a 30 meses mediante mútuo acordo. O acordo das partes define por esse fim. Tudo bem. Inciso 2. Em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Tem uma regra lá legal, né? Alguma imposição de uma obrigação, que nós vamos ver as obrigações, né? E o locatário não cumpre. Uma infração contratual, uma infração legal, né? E a que é mais comum, o inciso 3º, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Então, se a pessoa não paga o aluguel, então pode ser desfeita, mesmo que seja um contrato de locação inferior a 30 meses. Mas vocês compreenderam, então? Eu quero que vocês tenham bem claro né? Fim do prazo estipulado. O que acontece? Depende, se for uma locação mobiliária pelo Código Civil, finalizou, independente de notificação aviso. Fim do prazo estipulado. Depende, se tivermos, na locação imobiliária, se tivermos um contrato com prazo inferior a 30 meses, só com base em uma justa causa, aquilo que se chama denúncia cheia. Eu quero que vocês compreendam esse conceito que eu vou passar para vocês, que nós temos a partir do artigo 46, 47. 46, 47 aqui, vamos lá. Olha só. O artigo 46 traz a chamada denúncia vazia. Nas locações ajustadas por escrito ou por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independente da notificação aviso. Veio a data, terminou. Eu preciso trazer um motivo? Não. Eu apenas digo, olha, acabou a coisa, né? Agora, essa é uma chamada denúncia vazia, né? A denúncia cheia é aquela que tem uma motivação. O descumprimento de uma obrigação contratual, o descumprimento de uma obrigação legal, né? Não pagamento de locatício, não pagamento de encargo, né? Tá? Por hora, vamos ficar nesse inciso primeiro aqui do artigo 47, porque o que precisa ser compreendido aqui é essa questão, né? Fim do prazo, termina ou não termina automaticamente? Depende se for locação mobiliária ou imobiliária, ok? Certo? Vamos lá.
E aí, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui a regrinha, agora vamos lá para... Eu quero voltar aqui para o Código Civil. Código Civil. O que nós temos aqui? Se a pessoa não restituir a coisa locada no prazo, né, olha, dias interpelati pro homine, né, finalizou o contrato, terminou ali ele, o contrato de locação terminou, 20 de junho terminou, o que tem que fazer? Tem que devolver, né? Agora, nós temos o seguinte, a disposição do artigo 574, né? Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. O que acontece aqui? Vamos supor, né? Chega dia 20 de junho, locação lá de andaimes, vamos supor, né? Estou locando andaimes, né? Chega dia 20 de junho e eu, locador, fico quieto, fico em silêncio. O que vai acontecer? Prorroga-se automaticamente por tempo indeterminado. Prorroga-se automaticamente a obrigação de pagar o locatício. Prorroga-se por tempo determinado a vigência do contrato de locação com todas as suas cláusulas. Prorroga-se, né? Presumir-se-á prorrogada. E essa questão aqui, pessoal, é interessante, né? Passou, né? Não tem oposição do locador. Agora, se por exemplo se diz, né, que ele ligou, olha, tu tem que me devolver aqui, né? Tem que me devolver. A pessoa não devolve. Se a pessoa não devolve, então ela tem que ser acionada para restituir, que é a ação de reintegração de posse. Né? E aí nós podemos fazer um link novamente com a lei de locações imobiliárias, né? O que nós temos aqui, ó? O que diz o artigo 574, né? Terminou o prazo de locação. O locatário continuou na posse da coisa. Não teve, né, insurgência do locador, o locador ficou quietinho na dele, né, e tal. Então, se presume continuada pelo mesmo aluguel e tudo mais, com as mesmas regras. Tá segura a coisa, né? E na lei de locações imobiliárias? A pessoa fica um dia, terminou o contrato de locação em dia 20 de junho. A pessoa passou um dia, 2 dias. Se fosse pelo Código Civil, se fosse uma locação mobiliária, finalizaria, tá finalizado, né? Mas, pelo fato de que o locatário continuou na posse do imóvel, seja por um dia, seja por 2, seja por 3, não importa. Presume-se continuada, sem oposição, claro, né? Se tiver oposição do locador, olha, me devolve isso aqui, me devolve isso aqui. Então não está presumida a prorrogação e ele já vai poder entrar com a ação de reintegração de posse. Agora na lei de locação imobiliária é diferente. Olha aqui, esse parágrafo primeiro que eu destaquei para vocês aqui, né? Fim do prazo ajustado. Se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado. Então, olha só, a prorrogação do contrato terminou, vamos deixar bem evidente aqui, né? 20 de junho, se for uma locação mobiliária, chegou o dia 20 de junho, passou um dia. Não tem oposição do locador. 2. Não tem oposição do locador. 3. Não tem oposição do locador. Nesse tempo aqui, independente do tempo, né? Continua na posse, não tem oposição, então se presume que o contrato ele seguiu, agora por prazo indeterminado. Qual é a consequência disso? Se tem uma sequência do contrato, como o contrato de locação por tempo indeterminado, vai precisar notificação para encerrar ele. Vai precisar notificar para encerrar. Tá? Agora, fim do prazo ajustado na locação imobiliária, permanecendo o locatário no imóvel por mais de 30 dias. Somente se ultrapassar 30 dias na locação imobiliária vai se presumir que foi prorrogado. Mas
O que o legislador está com a cabeça aqui quando trouxe essa regra aqui? Dar segurança para o locador, dentro do prazo de 30 dias em que finalizou o prazo, né, ele se opor, apresentar essa urgência, me devolve o meu imóvel, né, o contrato de locação terminou dia 20 de junho. Então até dia 20 de julho ele pode permanecer ali na posse e não vai prorrogar automaticamente o contrato. Diferente da locação mobiliária. Se for um andaime, não vai precisar desses 30 dias. Vocês captaram a diferença? Né? Então, e a diferença única que essa questão de se transformou em contrato por tempo indeterminado, transformou em contrato por tempo determinado tanto na locação imobiliária quanto na locação mobiliária. O que vai acontecer é, ora, se nós temos um contrato por tempo indeterminado, né, não tem data para finalizar. Não tem data para finalizar. Quando é que finaliza? Não tem. Né? Em 2021? Daqui 6 meses? Daqui 3 anos? Não se sabe. Então, para se saber é necessário o quê? Notificação premonitória. A notificação premonitória. Então, a necessidade de fazer uma notificação dizendo, olha, estou dando por denunciado este contrato, né, avisando do encerramento e pedindo a retomada da coisa, né? Certo? Então aí que está o ponto, né, que se tem, né, se vai transformar ou não no contrato por tempo indeterminado. Essa questão da temporalidade, né, para ver quantas implicações que nós temos aí, né? Ali, ó, o parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedendo prazo de 30 dias para desocupação. Então, vamos supor, né, que seja por tempo determinado. O que está dizendo esse parágrafo aqui, né? Tá, tudo bem, eu posso denunciar a qualquer tempo, ou seja, avisar para que a pessoa desocupe e devolva o imóvel para mim. Só que sempre o tempo de segurança, né, é 30 dias. Ninguém vai poder ser despejado automaticamente. Né? Então eu faço a denúncia, aviso que eu quero a retomada do imóvel. Olha, o nosso contrato é por tempo determinado. Ele é por tempo determinado, então eu tenho que te notificar quando eu quiser retomar o bem. Então eu estou te notificando e te concedo prazo de 30 dias para desocupar. E esse prazo de 30 dias ele é imperativo, não dá para negociar. Tá? Ele, por mais que a pessoa concede, né? É por uma imposição legal, né? Por uma decorrência legal. Diferente da alocação de coisa móvel, né? A notificação, ela vai notificar para encerrar. Olha, eu quero que me restitua a coisa, né? O bem. Então, nesse contexto, não se diz os 30 dias. Qual é o prazo? Geralmente se usa como critério a periodicidade, né? Se é por pagamento do locatício de maneira semanal, então se concede uma semana, quinzenal ou 15 dias, né? Para devolver na alocação por tempo indeterminado. Vocês estão compreendendo? Quando é tempo determinado e tempo indeterminado? Espero que sim, né? Qualquer coisa vocês questionem ali, né? No EVA nós vamos tratando aí eventuais pontos que fiquem obscuros. Artigo 6º, vamos lá, eu quero dar uma olhadinha no artigo 6º com vocês aqui. Isso na locação imobiliária, né? Olha só. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. Também o locatário ele pode sair. Só que também esse prazo, esse aviso prévio, podemos dizer assim, né? Ele serve para um e para outro, né? 30 dias. 30 dias. É a obrigação, né, de dar essa segurança temporal. Tá? Então, na ausência de aviso, o locador poderá exigir a quantia correspondente ao mês de aluguel e dos encargos, né? Olha, eu estou saindo agora. Peraí. Tu tem também os 30 dias, né? Da mesma forma que eu tenho os 30 dias que obedecer, se eu te pedir para sair do imóvel, eu tenho que obrigatoriamente respeitar os 30 dias. E se você quiser sair, também tem que respeitar os 30 dias. Se não respeitar, sair amanhã, os encargos e as obrigações do mês, né? Tá? Aqui, esse artigo aqui do Código Civil é interessante, tá? Só que ele se aplica só ao Código Civil.
Esse artigo é bala. Pouco conhecido, pouco utilizado, mas se for colocado na mão, né, na mão de pessoas certas, né, vocês, né, tá na mão de vocês, vai ser muito bem usado. Por quê? Olha só o que diz esse artigo, o 575. C. Notificado o locatário. Mas qual tipo de locação, professor? Nós estamos no Código Civil, vocês estão vendo, né, que a gente está pulando de uma janela da Lei de Locações Imobiliárias e no Código Civil. Só que as leis de locações imobiliárias se aplicam às locações imobiliárias. É óbvio, mas a gente reitera, porque não dá para puxar aqui, né, fazer um diálogo das fontes e puxar. Não dá. Lá tem aquela força de atração normativa típica das regras imobiliárias. Aqui, para as regras de locações mobiliárias, ok? Então, se notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar. E responderá pelo dano que ela venha sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Duas regrinhas sérias. Na locação mobiliária, vamos trazer o exemplo de locação de andaimes, vamos supor, né? Finalizou ou notificou-se, né? Restituir para mim, né? Finalizou com a data, dias interpretado para o homem, ou notificou, porque é locação por tempo determinado. Notifica, devolve, e a pessoa mantém em seu poder. O aluguel que a pessoa tinha, vamos supor, 50, sei lá, um valor por unidade, né, do equipamento, né? Unidade dia, né? Ou mês, sei lá. O aluguel que o locador, o locatário vai ficar obrigado a pagar o aluguel que o locador arbitrar. Quem é que vai definir o aluguel dali em diante, da notificação em diante? Quem é que pode usar esse poder? É o locador. O locador pode arbitrar. O locador pode arbitrar o valor do locatício, que é a remuneração. Vocês estão entendendo? É X. Vamos supor 100 reais. Vamos supor, né? X. Tá, mas tá sendo notificado para restituir, né? Tu não está me restituindo. A partir de então, o locatício vai ser X. Vai ser 150, vai ser 200. E responderá pelo dano que venha a sofrer, embora seja proveniente de caso fortuito. Daí deu uma tempestade lá e destruiu os andaimes. Pois tu é responsável também, locatário, também pelo caso fortuito. E a força maior. Roubaram os andaimes, caso fortuito. Tempestade, força maior. Tá? Daí, olha só, o parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Esse aluguel que é arbitrado pelo locador, quando na notificação, me restitui, senão tu vai pagar o aluguel de tanto. Ele tem uma finalidade que é pena, tem uma finalidade coercitiva, uma finalidade de gerar na cabeça do locatário a obrigação que ele tem que devolver sob pena de pagar caro, de doer no bolso. Poxa vida, ele está com coisas que não é dele, ele foi intimado, foi notificado para restituir, e se ele não restitui, a lei autoriza, conforme o artigo 575, que o locador arbitre, fixe o valor dos locatícios dali em diante. Tá? Então a locação vai ter um valor diferente, o locatício vai ter um valor diferente dali em diante. E o juiz ele vai atuar só num segundo momento, quando verificado que esse locatício é exagerado, é exorbitante. E daí vocês vão me questionar, mas professor, qual é o valor exorbitante? Qual é o valor que se entende que o locador pode fixar, arbitrar nessa notificação? O STJ, tratando até das locações, das questões de comodato, notificação para restituição e tal, né? Estipulou também com um parâmetro aí o dobro. Então, se o valor do locatício é 100 reais, 200 reais, 300 reais, é o dobro dele. Então, se a pessoa pagava o locatício 300, o valor do aluguel que pode ser arbitrado pelo locatário é o dobro, 600, é 300, é 600. Né? Que interessante, que valioso. A pessoa estava fazendo uma locação de equipamento de som, né? Daí notifica para restituir. Na notificação mesmo diz, olha, se tu não entregares para mim, eu te concedo aí, né, 15 dias, se não entregares para mim, no 16º dia em diante vai correr o aluguel no valor que eu estou arbitrando, que é o dobro do valor do locatício de antes, que é tanto, sei lá, 500 reais por mês.
R$ 1.000 por mês, então. Tá? Vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo. Né? Se tiver destruição da coisa parcial ou total no período de mora, de atraso do locatário, né? Ele foi notificado para restituir e não restituiu, findou-se o prazo, ele não restituiu, qualquer coisa que acontecer, qualquer destruição que acontecer, ele vai ser responsável, porque ele está em mora, né? Com relação à questão do tempo de duração da locação, né? Nós temos um limitador mínimo no contrato, na lei de locações imobiliárias, né? Aqueles 30 meses ali, né? Nós temos que obedecer na locação residencial. Locação residencial, né? Imobiliária, né? Vai ter esse prazo de 30 meses como tempo mínimo para se ter um contrato de locação. Só podendo ser derrubado com base no artigo 47 da Lei de Locações Imobiliárias, se tiver uma denúncia cheia, por exemplo, a inadimplência do locatício. Tem um tempo mínimo. Na locação mobiliária de coisas móveis no Código Civil, tem tempo mínimo? Não. Então a autonomia da vontade pode definir o tempo que for. Para mais, na lei, no Código Civil não tem. Eu posso fazer locação desses andaimes por 1, 2 anos, 3, 4, 20, 50, sei lá, né? Claro, a própria natureza das circunstâncias vai tornar imperativo uma finalização com o tempo, né? Até porque tem coisas que tem um prazo de duração, né, e tal, então esse tempo de validade, de vigência do contrato, ele não vai ser tão extenso, né? Agora, na lei de locações imobiliárias tem uma regrinha interessante, tá? Aqui, o artigo 3º, vamos lá. Artigo 3º da lei de locações imobiliárias. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo. Dependendo da autorização conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Eu vou fazer uma locação de um bem imóvel. Esse bem imóvel, eu sou casado, né? Para eu fazer uma locação em prazo superior a 10 anos, igual ou superior a 10 anos, eu preciso da outorga conjugal, da manifestação do cônjuge. E ali, a ausência dessa vênia conjugal, o cônjuge não estará vinculado a observar o prazo excedente, a excedência. Então, pessoal, a questão é a excedência que é o problema aqui, né? Imagina, eu sou casado, né? Eu vou dar em locação um bem imóvel, né? Puxa vida, né? Se eu for locar por prazo superior a 10 anos, eu preciso da vênia conjugal. Até porque eu tenho uma interferência por um prazo muito sério, muito relevante, né? Tá? Então esse é um ponto interessante que nós tratamos. Tempo mínimo, né, é a questão do artigo 47 que a gente já falou. Com relação à coisa. Bom, o objeto de uma locação, o objeto de uma locação é sempre um bem de regra absoluta, quase que absoluta, né? São bens infungíveis, portanto tem que ter a restituição da coisa, né? Coisa mesma que foi dada em locação. Pode ser móvel ou imóvel, lembrando desse poder de atração da lei de locações imobiliárias para aquilo que se sujeita a si, né? Os bens com inalienabilidade, uma cláusula, né? É proibido alienar, né? Uma cláusula de inalienabilidade. É possível fazer locação, porque a proibição é com relação à inalienabilidade. Os bens públicos podem ser dados em locação também, não tem problema, né? Quem pode ser locador? Não é necessariamente o proprietário, até porque pode ter uma sublocação. Eu posso locar um trator, e esse trator que eu loquei, eu subloquei para outro, né? Então nós vamos ver essas regrinhas de proibir e tal, né? Mas de vedação. Mas por enquanto nos cabe entender que não necessariamente quem vai locar é o proprietário, né? Certo?
Com relação à retribuição, o preço da locação, ou chamado locatício, né, vai ter que existir. Ele é eminentemente oneroso. Se faltar onerosidade, vai ser um contrato de empréstimo, né? Então não vai dar de excluir esse elemento onerosidade, né? Algumas situações, como por exemplo os bens da União, os bens do Estado, do município, para fazer locação, muitas vezes vai ter um tabelamento, um preço que é fixado, né, pela própria legislação, né? Tem a questão do aluguel pena, que é o aluguel que tem essa finalidade coercitiva, que nós já falamos, né? No artigo 575, nas locações mobiliárias. Quando se notifica para restituir, a pessoa não restitui, então ela pode incidir no aluguel pena, fixado pelo locador, ok? O valor do locatício deve ser série real, né? Porque se for extremamente baixo, vai se desconfigurar no contrato de empréstimo, né? Então não. A lei de locações imobiliárias fala no artigo 17 que é livre a convenção do aluguel, vedada a estipulação em moeda estrangeira e a vinculação cambial ou salário mínimo. Não dá para fazer vinculação do locatício ao salário mínimo. Um salário mínimo, não dá. Por quê? Porque exatamente uma das ideias do salário mínimo é dar poder de compra, dar poder de negociação, assegurar um acréscimo, uma vantagem ao empregado. E nesse contexto, né, se aumenta o salário mínimo. Se aumenta o salário mínimo, e a pessoa automaticamente aumentar o locatício. Vocês estão vendo, né? Vai gerar um problema de uma cadeia de acréscimos, né, de inflação, enfim, que vai ser impossível. Então, não dá para se vincular aí ao salário mínimo ou locatício, ok? O pagamento em regra é em dinheiro, né, com periodicidade definida. Pode ter outra maneira de ser remunerado além do dinheiro? Pode, né? Mas tem que se pensar no seguinte: vamos supor, o locatício é R$500, R$1.000. Eu faço R$2.000, enfim, não sei, né? E se faz a entrega mediante uma parcela. Sei lá, uma loja, eu vou pegar ali alguns itens da loja, né? É um acerto, né? Uma forma de dação em pagamento, um recebimento de uma coisa diversa por acerto. Mas aí o principal aqui, a remuneração é imediatamente econômica. Imediatamente, ou seja, através de alguma coisa é feito pagamento. Mas se eu colocar aqui sempre, né, que vai ser pelos frutos da coisa, né, vai se desconfigurar, né? Se eu colocar uma vinculação com outra coisa que não seja uma remuneração certa, específica, nominada em dinheiro, vai se desconfigurar, né? Outra coisa interessante, que é outro chamado mito, né, é a palavra calção. Tem um problema muito sério quando a gente fala do termo calção. O termo calção, utilizado na nossa prática diária de locação imobiliária, é equivocado. Eu quero que vocês abram os olhos aqui, porque é realmente um equívoco muito sério. Embora, né, é um problema de linguagem, não seja um problema de fundo, mas um problema de linguagem. A nossa região, ela trata o calção como a pessoa entrar no imóvel e pagar o aluguel antecipadamente, né? A pessoa, o aluguel é R$1.000, então tá, paga o calção. O que é o calção? A pessoa dá diretamente. Esse calção é bermuda, na verdade, não é calção, né? A calção prevista na lei de locações imobiliárias tem uma modalidade diversa, nós vamos ver. Mas o que nós temos aí é uma maneira de pagamento antecipado de locação, do locatício, né? Então, quando, por exemplo, alguém adentra no imóvel e paga o locatício, né, na entrada, isso se chama inversão, né? Vai se fazer o pagamento antecipado. E esse pagamento antecipado ele está definido ali no artigo 20 da Lei de Locações Imobiliárias. Salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. O pagamento antecipado de aluguel é proibido, salvo nas hipóteses do artigo 42 da Lei de Locações Imobiliárias ou na locação por temporada.
Na locação por temporada, para veraneio, por exemplo, eu posso exigir o pagamento antecipado. E qual é a outra hipótese que eu posso exigir o pagamento antecipado? É a hipótese do artigo 42. O que é o artigo 42? É quando não se tem garantias, fiança, enfim, não tem garantias, não tem nenhuma modalidade de garantia. Vamos lá, aqui é o artigo 42. Opa, 43 eu coloquei, né? Mas está lá o 42 ali em cima, né? Vamos lá, abrir. Ó, não estando a locação garantida por qualquer das modalidades de garantia que são previstas em lei, né? O locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel em encargos até o 6º dia útil do mês, né? Então, o que diz o artigo 20, então? O artigo 20 da Lei de Locações Imobiliárias. Quando eu posso exigir o pagamento do locatício de maneira antecipada? Quando nós temos duas hipóteses. A primeira nós acabamos de ver, né? Salvo nas hipóteses do artigo 42, sem garantia, sem fiador, tal, né? E na locação para a temporada, veraneio, por exemplo, o locador poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. O pagamento do locatício na locação imobiliária é sempre posterior, é pós-retributivo, salvo se nós tivermos um contrato sem garantia, sem fiança, sem nenhuma modalidade de garantia, ou tivermos locação por temporada. Vocês vejam que aquilo que se chama caução não é caução, mas sim pagamento antecipado do aluguel. E tá tudo bem se não tiver nenhuma modalidade de garantia, não tiver um fiador e tal, né? Mas se tiver um fiador, é ilícito, porque já tem uma modalidade de garantia. Por que eu vou pedir o pagamento do locatício antecipado? Isso é um equívoco de linguagem muito comum aí na nossa região, ok? E aqui, vamos lá, né? Caução, só para fazer uma referência aqui, o que é o caução de verdade, né? Ó. A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos. Não, aqui não é. Não, aqui é no caso do despejo. Tá? Vamos lá. Ó. Este aqui. Garantias locatícias. No contrato de locação, pode o locador. Não, locação imobiliária. Pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução. Mas o que é caução? Nós vamos ver que não é aquilo que na prática nós vemos. Aquilo que na prática nós vemos, o que as pessoas chamam caução, na verdade é pagamento antecipado. Tem a fiança, o seguro, fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Tá? A caução poderá ser, o que é caução? Bens móveis ou imóveis. A caução de bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos e, em bens imóveis, deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Eu posso colocar um imóvel como garantia, né? Caução. A caução em dinheiro. Ó, a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Vai ficar lá depositado, 3 locatícios, fica lá depositado. Vocês estão vendo? O que é caução? O que é caução na forma da lei? É o depósito em dinheiro até 3 meses do locatício e uma caderneta de poupança que vai ficar lá. Quando for finalizado, esse valor vai ser restituído para o locatário, com todos os acréscimos e tudo, ele vai ter vantagem. Claro, se ele não pagar dele, né? A caução daí vai reverter pro locador, né? Mas a caução aqui é uma quantia depositada em uma conta. Ou, se for um bem imóvel, um veículo, tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos. Ou, se for um bem imóvel, averbada a margem da matrícula do imóvel. Onde é que se encontra a caução que nós encontramos aí na prática? É uma modalidade de pagamento antecipado. E o pagamento antecipado, ele só pode se dar quando não tiver nenhuma garantia, nem fiança, nem caução, nem seguro-fiança, né? Ou uma alocação por temporada. Está lá no artigo 20, então, né? Vocês compreenderam essa questão aí, né?
muito interessante, muito valiosa, né? E destrói vários mitos aí que se tem. Artigo 19 da Lei de Locações Imobiliárias. Aí fala da revisional, né? Da revisional de locações. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após 3 anos de vigência, então tem um tempo aí para poder reclamar uma revisional, né? 3 anos ou do acordo anteriormente realizado poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-las ao preço de mercado. Então vamos supor que o locatício lá está, né, tá numa quantia muito pesada, né, e depois de 3 anos, então, pode o locatário reclamar uma ação revisional do locatício pedindo para que se adeque ao valor de mercado, ao preço de mercado. Talvez vai juntar avaliações e tal, né, para demonstrar o valor de mercado ali e a exorbitância no contexto existente, ok? Vamos lá, as características do contrato de locação. Ele é típico e nominado, vocês estão vendo, né? Olha quantas regras, né? Ele tem nome, tanto a locação mobiliária quanto a imobiliária, tem nome, e ele tem uma tipicidade, ele tem todo um regramento, né? Então, ele é típico e nominado, ele é bilateral, porque por um lado tem a outorga do bem para uso, e em contrapartida a remuneração. Ele é individual, porque não é um contrato coletivo com as convenções coletivas de trabalho, né? Ele tem direitos e obrigações respectivas, ele é oneroso, né? Tem benefícios e pesos econômicos para ambas as partes, sacrifícios econômicos para ambas as partes. Ele é comutativo, as partes sabem de antemão o que é as suas respectivas obrigações, né? Minha obrigação é entregar o imóvel, tal. Minha obrigação é entregar os andaimes, é o equipamento de som. E por outro lado, né, a minha obrigação é pagar o locatício. Então tem esse sinalagma e o conhecimento prévio das suas respectivas obrigações. E ele é evolutivo. O que significa classificar um contrato como evolutivo? Significa que ele é de trato sucessivo. Parcelas, ele se protrai no tempo, ele evolui no tempo. E como ele evolui no tempo, ele permite as ações revisionais. Tá? Ele pode ser paritário ou por adesão. E um detalhe que ele é interessante, né? Ele é consensual e não solene. Quando a gente diz que ele é um contrato consensual, significa que não precisa ter a entrega física da coisa para o contrato de locação existir, né? Basta o encontro de vontades que está existente o contrato de locação. Tá? O contrato de locação ele é consensual, ou seja, o encontro de vontades gera o contrato, mesmo que não tenha a imediata outorga física da coisa. E ele é não solene, ele pode ser até verbal. E eu digo para vocês, por experiência prática, que é um dos maiores problemas que existem nas locações, quando se tem despejo e tudo mais, é a pessoa se fiar naquilo que foi conversado. Qual é o valor do locatício? Qual é a data de pagamento do locatício? Qual é a data de vigência do locatício? Qual é a garantia? Se o pagamento é antecipado? Tantas questões que para se resolverem verbalmente fica difícil, né? E às vezes a pessoa chega para fazer uma ação de despejo e nem o nome completo do cidadão tem. Então é difícil, né? Então, pode ser não solene? Pode, tudo bem, não tem problema. Mas vocês vejam a seriedade e o risco de se fazer um contrato de locação que não seja escrito, né? Ele não é personalíssimo. Quando a gente diz que o contrato de locação ele não é personalíssimo, significa o quê? Vocês se lembram? Isso aí é boa, né? Aqui, ó. Olha só. É a morte, né? É quando a gente trata do elemento morte. Vamos lá. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. A morte do locador ou do locatário. Aqui nós estamos no Código Civil, tá? No Código Civil. Morre o locador, morre o locatário. O contrato de locação se segue para os seus herdeiros. Por quê? Porque o que importa é a coisa. É a coisa entregue e a remuneração, não é a pessoa em si. Tá? Nós temos claro, uma confiança de se entregar, né? Mas aqui o que impera é a coisa. Vamos supor o equipamento de som, né? Entreguei. Se falecer o locatário, os seus herdeiros têm que me restituir. Não fica, né? E cumprir o contrato também, se for preciso, se eles permanecerem, pagar o locatício e tal, o aluguel pena. Se morrer o locador,
os herdeiros eles vão ter que seguir na locação. Agora, na locação imobiliária tem diferença, tá, pessoal? Na locação imobiliária nós temos umas regrinhas diferentes, que nós encontramos aqui no artigo 10. Artigo 10, vamos lá. Olha só. Morrendo o locador. Morre o locador. Transmite-se a locação aos herdeiros. O contrato de locação vai seguir. Interessante, né? Morre o locador. Os seus herdeiros devem seguir o contrato de locação. Tudo bem, até aí igual ao Código Civil. Então, nas questões imobiliárias, seguem a mesma lógica. Artigo 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Opa, já não é igual. Nós temos duas hipóteses, dois incisos que vão definir como é que funciona a sequência da locação em caso de morte do locatário. Então, nas locações com finalidade residencial, vocês pegaram? Residencial. O cônjuge sobrevivente ou companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel. Olha só, cônjuge sobrevivente, companheiro, herdeiros e outras pessoas que vivem na dependência econômica, mas que estejam residentes no imóvel. Tem que ter as pessoas morarem ali, né? Também no imóvel. Então, morrendo o locatário, ficarão subrogados os direitos e obrigações, ou seja, seguirá o contrato de locação, né? Se morreu o locatário e tiver o cônjuge sobrevivente, né? Os herdeiros necessários, mas eles vivam no imóvel. Ah, mas se não viverem, então não segue. Então o contrato de locação terminou. Inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio, né? Então, e se for o caso, o sucessor do negócio. Então, subrogar-se-á nos direitos e obrigações o espólio. Então, se for pessoa física, né, vai morrer, então o espólio ele vai suceder, né? E o sucessor do negócio, né, vai se ver nas regras empresariais a sucessão jurídica dessa empresa que foi extinta e que, portanto, vai ter a sequência de alguém. Se não tiver a sequência, então também finalizou. Tá? Ok? Interessante, né, essa maneira de finalizar o contrato de locação no contexto da morte, né, para a gente compreender que ele não é um contrato personalíssimo. Ele pode ser contrato de duração por prazo determinado, e daí tem aquelas regras, né, na locação imobiliária aos 30 meses, né, ou sem data, né, de vigência, que é por prazo indeterminado. Se for por prazo determinado, indeterminado, precisa denunciar o contrato, precisa notificar do encerramento do contrato, com a obediência dos 30 dias se for na locação imobiliária. Contrato principal e definitivo, ele não é um contrato acessório e ele também não é preparatório de outro, né? E as modalidades, pessoal. Agora aqui, pessoal, vamos fazer só uma pequena pausa bem rapidinho aqui. Então, meus amigos, eu vou fazer uma pausa aqui, né? Uma pausa real, né? E lançar outro vídeo para que nós continuemos com o contrato de locação de coisas no outro vídeo, tá? A sequência da mesma aula, certo?